nossa alma e vamos nos aproximar de Jesus, nesse ambiente querido que a gente vai entrar, dessa família Ame Pelotas. Vamos pedir que esses companheiros amigos que vão acompanhar e que sempre abençoem nossa AME, que possam estar nos abençoando, intuindo, fazendo com que a apresentação da nossa querida Sidéria, né, seja tranquila, serena, que ela possa nos transmitir conhecimento e que a gente possa discutir de uma maneira produtiva, em que haja crescimento do grupo. Lembrar que esse tema é extremamente necessário para todos nós espíritas, então vamos entrando nesse ambiente, pedindo o abraço de Jesus, de nossos amigos espirituais, que nos leve a embalar agora nessa aula da nossa querida Cidade. Esteja conosco, Jesus, e queridos amigos espirituais que protegem a AME Pelotas, que assim seja. Então, assim, gente, a Sidéria, ela me mandou um mini currículo, mas ela não gostaria que eu falasse muito. Eu vou falar o que eu acho mais importante da Sidéria. A Sidéria, ela é psicóloga, ela tem, né, tem consultório, trabalha bastante em consultório. Ela trabalha naquele projeto Fraternidade Sem Fronteiras, inclusive ela faz um estudo no grupo também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Sidéria? Ela faz, então por isso que por isso que eu convidei ela, que eu sei que ela gosta muito de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E recente, Acho que a Vera recentemente travou. também a Cidéria entrou, também faz pouco tempo, Cidéria, a Cidéria vai passar para nós, né? A experiência dela, nós estivemos conversando hoje durante o dia, que não fosse assim uma aula, vai ser uma coisa de bate-papo. Agora ela vai combinar com a gente, né, Cidéria? E aí eu acho que a gente podia fazer o seguinte, né, Ju? Que a gente estava conversando, de fazer interrupções e tudo, não sei. Bom, vamos ver como é que a Cidéria prefere fazer, né, Cidéria? Tá bom. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Peninha. Eu sempre fico muito feliz de poder passar o que eu já estudei, né? As coisas que eu já estudei, porque eu acho que um conhecimento só para a gente não vale de quase nada, né? É sempre importante a gente estar dividindo. E falar do Evangelho, para mim, é um presente, na verdade, porque é um dos livros que eu considero mais importante dos que eu estudo. Como a Vera falou, eu coordeno um grupo de estudo no Centro Espírita que eu participo aqui em Cascavel, de forma híbrida. Há 11 anos, 12 anos mais ou menos, a gente estuda o Evangelho. A gente termina e volta para o Evangelho, começa de novo, tudo de novo, né? E esse caminhar, eu vou até estar colocando aqui, ele trouxe um grande aprendizado para mim e para as pessoas que frequentam, né? Quando a Vera pediu para eu colocar assim para vocês a importância do Evangelho, eu pensei assim, puxa, eu acho que o ideal seria a gente conversar a respeito, em vez de eu fazer os slides como a gente sempre faz, né? De trazer uma, algumas ideias e aí a gente abrir para cada um falar o que quiser e perguntar as dúvidas que vocês tenham a respeito. Quando ela me deu o tema, ela disse assim: a importância do Evangelho segundo o Espiritismo nos dias de hoje. Aí eu pensei assim, tá, vamos falar com o coração. Em primeiro lugar, eu acho que a melhor forma de a gente entender o Evangelho é a gente falar com o coração. Aí eu sentei na frente do computador e eu comecei a conversar com vocês na frente do computador. Eu comecei a falar do meu prazer em estudar o Evangelho. E aí eu imprimi e a partir disso que eu escrevi, eu vou pegando algumas coisas que eu coloquei e saíram assim meio soltas, como algo que eu quisesse de alguma forma oferecer para vocês desse sentimento que eu tenho em relação ao livro.
porque todo livro que a gente lê, a gente busca alguma coisa, um conhecimento e tal, né? O Evangelho, para mim, é mais do que um conhecimento, é um sentimento. Ele mexe com os meus sentimentos de alguma forma. Então, eu botei assim, né? Quando eu escrevi para vocês, eu botei assim, que primeira coisa, para a gente entender o Evangelho nos dias de hoje, a gente precisa entender o quanto as bem-aventuranças de Jesus são atuais e necessárias nos dias de hoje, porque ela é o código moral da humanidade, né? Então, estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, é fazer um retorno às bem-aventuranças, é fazer um retorno na vivência de Jesus, no que Jesus nos mostrou. Então, é falar com Jesus o tempo todo, né? Quando a gente se propõe a estudar o Evangelho, na verdade, a gente está se propondo a se conhecer, né? A gente está buscando um autoconhecimento mesmo sem perceber. Então, como eu falei, assim, eu coordeno um grupo há 12 anos, né? E nessa experiência, o que eu percebi ao longo desses anos todos? Que as pessoas que me acompanharam nisso, elas começaram a se transformar em muitos aspectos. Eu própria me transformei. Eu comecei a perceber lentamente, sem me dar conta, na verdade, mas ao longo dos anos, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a melhorar, que as pessoas começaram a ver a vida de uma forma diferente, começaram a se questionar em termos de posição em relação à vida, né? Aos sentimentos que carregavam, as angústias que levavam. Então, o Evangelho, ele provoca isso, né? Uma possibilidade de a gente entrar para dentro da gente de um jeito, digamos, vivendo de forma coletiva, para a gente trazer aquilo que a própria obra espírita mostra, que é buscar melhorar as nossas más tendências, né? Quando eu penso no Evangelho, eu penso assim, é como ele me dá a possibilidade, como se eu me aproximasse de Jesus. A sensação que eu tenho muitas vezes quando eu estou estudando o Evangelho, preparando uma aula que eu vou estar trabalhando nas terças-feiras, o grupo de estudo que a gente tem é terça-feira à tarde, das 2 às 13h30. Então, quando eu estou preparando, às vezes eu me vejo sentada, como se eu pudesse estar sentada, obviamente que não é possível, mas como se eu estivesse sentada ao lado de Jesus, filosofando com ele. Eu sinto ele perto de mim de alguma forma, talvez porque me conecte com um pouco, né, do que é possível dentro da grandiosidade de Jesus. E através disso, eu vou trabalhando os conceitos que eu preciso trabalhar. Então, é como se eu enxergo como se ele dissesse assim, não, Sibéria, não é isso, olha o que tu está fazendo assim, assim, assim. Sabe como aquele mestre que está ali para nos ensinar algo. O Evangelho nos proporciona isso. Só que para a gente enxergar isso que eu estou dizendo, parece uma coisa assim exagerada, talvez, para quem não estuda o Evangelho, a gente precisa entender que o Evangelho ele tem uma linguagem própria, né? Então eu botei isso, né? Que o Evangelho ele foi escrito em 1864. Então a gente tem que se reportar para aquela época, como que era a linguagem também daquela época. E ao mesmo tempo pensar na época de Jesus, porque quando Jesus, por exemplo, falava em parábolas, ele falava em parábolas buscando coisas do dia a dia das pessoas para estar falando. Então eu preciso me reportar àquele período de Jesus para poder entender um pouco de história. Então vejam que estudar o Evangelho é entender história, é estudar a grafia da época, né? E, e além disso, e atrás de toda essa linguagem está um conhecimento profundo, é um código moral da humanidade. Né? Então, o Evangelho ele se propõe a isso, essa é a intenção dele. Né? Então, eu até lembrei que de um tempo atrás
meus filhos, quando eles eram menores, eles tinham que ler um livro chamado A Viuvinha. E eles não estavam conseguindo ler, achavam muito pesado, muito maçante, muito chato. E eu disse, me dá aqui que eu vou ler para ajudar vocês a pensar o livro. E quando eu comecei a entrar, eu viajei no livro. Por quê? Porque ele falava numa linguagem que me era familiar. Então, eu viajei, eu entrei, mas eu reconheci que para eles que não viviam essa, não sei se vocês leram o livro A Viuvinha, mas é uma linguagem muito rebuscada que para eles é uma realidade que não faz sentido nenhum, né? Então, estudar o Evangelho é pensar isso, que além dessa linguagem que hoje tem, que muitas pessoas criticam pela linguagem que tem um conhecimento muito grande, a gente tem que ir além para poder entender o Evangelho. Então, eu diria que o Evangelho, eu considero que é uma viagem no tempo, né, onde, ao mesmo tempo, não existe passado. Por quê? Porque os ensinamentos que tem no Evangelho são muito presentes, muito aqui, agora. A gente ainda vive, né, muitos desafios e muitas coisas a lapidar na gente. Então, ele é atual. E aí eu vou dar um outro exemplo, né, que recentemente no nosso estudo da terça-tarde, a gente estudou sobre a parábola do semeador, né? E eu já falei para vocês, eu sou apaixonada pelas parábolas de Jesus, estudo bastante elas. E essa parábola do semeador, até cheguei a escrevi um texto sobre ela para dar para o pessoal, né? E essa parábola, o que ela nos traz? Ela fala de um tempo, né? Se a gente for olhar em termos de história, Jesus contou baseado na forma como se plantava naquela época, que hoje é diferente, né? Usou situações do dia a dia nessa parábola, falando de vários terrenos, né? Que a gente precisa entender para poder entender que é um outro contexto, mas ao mesmo tempo ela é presente. Quando a gente vai para o conteúdo, o que Jesus queria com a parábola? Falar coisas da espiritualidade, da nossa evolução. E aí a gente pode entender os terrenos como formas, momentos que a gente passa na nossa evolução espiritual. Ele fala de vários terrenos onde a semente cai, e se a gente pensar de forma simbólica, que cada terreno desse, né, que foi tirado na estrada, que foi tirado no meio dos espinhos, das pedras, né, que cada terreno desse seria um momento que eu vou passar na vida que eu preciso lapidar, que eu preciso viver, que eu preciso construir, desenvolver. Para quê? Para que um dia eu me torne semeador como Jesus se tornava. Então, eu vou lapidando dentro de mim os terrenos para que eu possa um dia me tornar um semeador. Isso está dentro do Evangelho, no capítulo 17 do Evangelho. Né? Então, a gente vai vendo que tem todo um contexto que Kardec vai trazendo para a gente poder entrar mais a fundo. E aí a gente pode pensar também em duas questões. Uma é que a primeira obra que Kardec escreveu foi o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, o que acontece? Ele é dividido em quatro partes. Né? A terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre a moral. Né? Então, se a gente pensar, para que escreveu o Evangelho, então? Né? Que importância a gente pode tirar, já que tinha lá? Né? E aí a gente vai entendendo que a intenção da espiritualidade, quando ela começa na codificação do espiritismo, é chegar no código moral, é fazer uma releitura daquilo que Jesus nos passou e que ficou esquecido. Né? Até se a gente pegar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a questão 627,
O que diz na questão 627? Diz assim: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, a gente tem no Evangelho essa possibilidade. Então, eles vão para o Evangelho, eles dissecam essa parte a terceira parte, para nos dar meios para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades evolutivas, né? Para evoluir. E aí, nesse estudo todo, vejam que assim, ó, por mais que eu estude um monte, a gente sempre tem alguma coisa que a gente descobre diferente, né? E nesse estudo todo, nas obras póstumas, a gente vai encontrar uma narrativa de como foi escrito o Evangelho. Não sei se vocês sabem disso. Eu achei bem bonita. Porque o Evangelho, quando Kardec começou a escrever o Evangelho, ele começou a escrever, mas ele não contou para ninguém, né? E aí, numa das reuniões, ele perguntou sobre o que ele está escrevendo e disseram que seria algo, que aquilo que ele estava escrevendo, ele deveria continuar e que seria algo extremamente importante para a humanidade. Aí ele é orientado a se afastar e ele se afasta para escrever o Evangelho, né? E aí, se vocês me permitem, eu vou ler uma parte que consta na Obras Póstumas, mas eu peguei de um outro livro, que eu achei mais resumidinho, que conta o ambiente, quando Kardec escreveu o Evangelho, como era o ambiente, para a partir daí vocês enxergarem a importância que tem a nível da espiritualidade o livro. Eu considero que ele é mais importante do que, por exemplo, o livro dos Espíritos, né? Por mais que o livro dos Espíritos é o nosso caminho, assim, ele dá um caminho, né? Mas ele vai, em termos de autoconhecimento, é algo que o Evangelho vai ser muito mais importante. Então, diz assim, isso vocês vão encontrar aqui no final da Obras Póstumas, tá? Via Kardec numa pose. Ah, tá. Deixa eu explicar primeiro. O que acontece? Uma pessoa, uma senhora, uma moça, que ela tinha uma visão, ela tinha uma capacidade de ver a distância, as coisas à distância. Ela veio a Lyon e ela resolveu visitar Kardec. Só que Kardec não estava lá, e aí ela conversou com a esposa do Kardec. E aí a esposa do Kardec perguntou, sabendo dessa capacidade dela, perguntou se ela sabia dizer, se ela conseguia ver como que estava Kardec, aonde Kardec estava, porque ele estava afastado nesse lugar, né? E aí a moça se recolhe em silêncio e responde para ela. Via Kardec num aposento muito iluminado, no pavimento térreo, onde havia 3 janelas. O ambiente era alegre, a casa circundada por jardins, árvores e flores. Havia muita calma e tranquilidade. Kardec estava trabalhando, sentado próximo a uma janela. Encontrava-se cercado por uma multidão de espíritos que o inspiravam. Um deles parecia superior aos demais, recebendo de todos eles deferência. A senhora Kardec, surpresa com a descrição, perguntou-lhe se ela podia perceber a natureza do trabalho com o qual se ocupava o seu marido, porque ele não falou para ninguém o que ele estava fazendo, né? E aí a jovem clarividente pediu um momento e em seguida disse que via um espírito segurando um livro de grandes proporções. Ele o abre e lhe mostra o que estava escrito. Ela lê Evangelho. E aí Kardec, quando volta,
ele diz que não tinha como ela saber, e aí ele confirma que realmente ele estava estudando, que ele estava naquele ambiente, né? E aí ele explica que não tinha como ele saber do ambiente, porque a esposa, por exemplo, se fosse pensar num lugar para ele estar escrevendo, pensaria no escritório, e não numa sala, que era onde ele estava fazendo, né? E aí ele nos mostra, com essa descritiva, ele está nos mostrando que houve todo um preparo da espiritualidade para que ele pudesse ser intuído e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que antes, inicialmente, era imitação do Evangelho, acho que era o nome, depois, na terceira edição, ele se tornou o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam que a espiritualidade ela não ia se organizar dessa forma para um livro que não fosse tão importante. Né? Então, o que a gente pode tirar desse livro? Qualquer coisa que vocês queiram buscar de compreensão. Né? Por exemplo, eu estou angustiada, eu não sei o que eu faço, abre o Evangelho. Qual é a mensagem que vem? Estuda aquela mensagem. Vai vir alguma informação. Né? Mas eu não sei, não, qual o texto? Vamos pensar assim, eu estou com alguém triste, o que eu faço? Qual o capítulo que é melhor eu pegar, né? Vamos, capítulo 6. O que diz o capítulo 6 do Evangelho? O capítulo 6 do Evangelho vai nos falar bem-aventurados aflitos, né? E aí, na primeira parte, seis, não, desculpa, o capítulo 5 vai dizer o bem-aventurados aflitos, né? Falei 6, eu acho, não. No capítulo 5 ele vai estar dizendo, na primeira questão do Evangelho, ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Então, aí, nessa parte, ele vai estar explicando que nós estamos sempre amparados, nós sempre vamos estar juntos, sempre tem alguém para nos auxiliar. Né? Que a gente eleve o nosso pensamento, que a gente busque ajuda, que a gente se direcione a Jesus, que a gente vai ser ajudado, de qualquer forma. Né? Aí ele fala, no capítulo 6, o que ele fala no 6? É o Consolador Prometido. Né? E aí, na questão 1, ele diz, do jugo leve, né? Vinde a mim todos nós que estão aflitos e eu aliviarei, né? E eu aliviarei. Então, ele mostra que ele vai aliviar como? Como é que se alivia? Como é que Jesus vai nos aliviar? Na medida em que eu elevo o pensamento, o que muda? Muda a minha faixa vibratória. Né? Eu estou triste, aí eu elevo o meu pensamento a Jesus, e quando eu me conecto a Jesus, eu mudo a minha faixa vibratória e ele vai me aliviar, porque eu vou me sentir amparada, eu vou me sentir acolhida. Então, cada parte do Evangelho vai me trazendo a compreensão do que eu posso fazer para mudar e para me direcionar, né? Então, ele vai mostrando para mim que todos os conflitos que a gente passa, por exemplo, a questão de pai e mãe, né, as angústias que a gente passa com pai e mãe, a questão dos inimigos espirituais, a questão do perdão, né, o que significa o perdão, o que significa. Tem uma passagem que eu gosto bastante, que é aquela do vai se reconciliar, né? Para eu me reconciliar, se eu estou ali rezando e estou em conflito com alguém, vai te reconciliar com aquela pessoa primeiro para depois me rezar. O que o Evangelho nos mostra naquela parte? Ele vai nos mostrar que não adianta eu estar preocupada com alguma coisa, eu preciso achar uma forma de resolver. Estou eu aqui, por exemplo, incomodada com a Verinha, vou fazer a minha oração, não, mas a Verinha vem na minha cabeça, mas eu vou fazer a oração e a Verinha vem na minha cabeça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na Verinha conversar com ela. Né? Então, ele fala a importância do diálogo, a importância do escutar,
escutar internamente o que eu tenho a dizer, escutar o outro, o que o outro tem que dizer, né? Escutar, entrar em contato com o meu anjo da guarda, com o meu guia espiritual, com aqueles espíritos que estão ali para me ajudar, né? Que estão ali para me apoiar. Então, o Evangelho é a nossa possibilidade, que ele vai nos dizendo o tempo todo um caminho para chegar a Jesus. Jesus é nosso guia espiritual, né? É o nosso modelo e guia. Como é que a gente chega no modelo e guia? Escutando ele. E como é que a gente escuta ele? Através do Evangelho, através da compreensão do Evangelho. Então, eu não sei, assim, tem muita coisa que eu posso falar sobre o Evangelho. Mas eu queria abrir um pouco para vocês perguntarem ou questionarem alguma coisa do que eu coloquei, né? Para ficar mais rico. Eu acho que se tornaria mais rico se a gente partisse das questões de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Ou perguntar? Eu queria, Sidéria, querida, engraçado, minha relação com o Evangelho é assim também. Eu sou apaixonada pelo Evangelho. Eu gosto de todos, mas o Evangelho é aquele livro que, no momento de maior dificuldade da minha vida, eu tenho o Evangelho em cada canto. Eu tenho o Evangelho na minha cabeceira, o Evangelho no trabalho. Eu acho que eu tenho uns 5 evangelhos. E já dei vários, porque é um código de vida, né? Eu acho que eu já comentei uma vez que eu estava com um caso extremamente difícil de cuidados paliativos, muito difícil. Acho que um dos casos mais difíceis que eu já tive, na verdade, de comunicação, sabe? Não foi nem assim, dificuldade de manuseio, mas foi comunicação mesmo. E aí, nesse dia, eu estava me questionando o que eu tinha feito tinha sido melhor, se eu estava fazendo certo. E aí eu pedi muito ajuda ao Dr. Bezerra, muito, muito, porque eu estava muito, muito assim, muito aperreada. E aí ele abriu uma lição assim. Eu digo, meu Deus, o Evangelho também tem cuidados paliativos. Impressionante, assim, a lição, foi pauleira, assim. E me deu um alívio muito grande, porque a gente realmente usa pouco o Evangelho, né, no nosso dia a dia. E assim, eu deveria usar mais, mas o Evangelho eu sou apaixonada também, completamente. Toda vez que eu vou ler, eu me emociono, eu choro, eu sou uma manteiguinha mesmo. E assim, eu compartilho com esse sentimento que você tem com apego ao Evangelho. Eu acho que é o que eu mais estudo de todos os livros, porque eu sempre volto ao Evangelho, entendeu? Fora o Evangelho no lar que todo mundo faz, né? Enfim, é isso. E é interessante porque a gente vê a transformação das pessoas quando elas começam a se questionar, né? Eu já vi casos de depressão, por exemplo, pessoas com quadro depressivo sério, né? Quando começaram a estudar, começaram a fazer o evangelho no lar, começaram a estudar, abrir todo dia o evangelho em casa, começaram devagarinho a mudar o comportamento, a buscar ajuda de outra forma, também para a sua depressão. Então, a gente vê que, é um nosso caminho, né? É o nosso caminho para a gente resolver os nossos conflitos. Ele tem muita explicação aqui dentro do Evangelho, né? Posso dar minha E, contribuição também? e Claro, depois eu falo também. Eu Não. estou sofrendo aqui, gente, esse Zoom, esse celular, primeira vez, sumi, agora voltei. Estou sofrendo, mas estou me achando. Que coisa chata com o celular isso aqui, né? Eu nunca entrei com celular. Aí eu tinha saído, que acho que tu tinha desligado meu microfone, né, Mônica? Isso, a hora que ela começou, é o de todos, Aí né? eu não conseguia ligar. Aí eu fui tentar desligar, sumi. Agora voltei de novo. Agora eu vou ficar quieta aqui. Tu não desliga de novo, senão eu não vou conseguir desligar, hein? Porque ele ficou pequenininho. Sabe por quê, Mônica? Eu vou te explicar como é que tá. Ele tá assim, ó. Ele não tá como tá no computador, que eu nunca usei no coisa. Depois tu não desliga, senão eu não vou conseguir. Tá E o bem. que que acontece? Eu tô em cima da gravação da Juliana, não sei por quê. Eu vejo a Juliana atrás, eu tô na frente. E eu tentei tirar o microfone e sumir. Então, tu não mexe ali no microfone, deixa assim, senão eu vou sumir de novo. Eu vou A ter que me habituar. inimiga da tecnologia. Não, mas é que eu nunca fiz Pecado. por celular mesmo. Nunca fiz.
Eu estou atrás da Juliana. Juliana, nós estamos juntas aqui, ó. Eu fui desligar e sumi. Aí eu me lembrei que essa ideia de puxa o dedo, eu puxei. Agora tu não mexe no microfone, senão eu não vou conseguir falar. É que Eu me achar. tinha um barulho, daí eu cliquei para fechar todos os microfones, aí todos que estavam abertos, foram fechados. Mas tá, eu vou deixar o teu aberto. Deixa que senão eu vou me perder até eu me achar nisso aqui. Fala aí, Mônica. A minha contribuição também, quero falar para a Sidélia, a minha relação é muito parecida também, né? Me identifico demais. E eu sempre tive muita curiosidade sobre essas questões da vida, da espiritualidade, desde pequena. E só que na minha família eram de evangélicos, né? Então a minha mãe achava assim um horror falar sobre espiritismo. E então eu comecei aí, uma prima minha me levou no centro espírita, e o primeiro livro que eu comprei, eu fui lá, juntei meu dinheirinho, eu tinha 12 anos. O primeiro livro que eu comprei na minha vida foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu lembro, assim, até me emociona, de todas as dúvidas que eu tinha sobre as questões com os meus pais, sobre o porquê da gente estar aqui. Eu encontrei as respostas no Evangelho. Ele é o único, assim, que me traz as respostas, sabe? Eu já passei por alguns perrengues também, por algumas perdas importantes, assim, e toda vez eu sempre recorri e foi esse livro que me resgatou, assim, que me deu esperança de fazer diferente. Embora os outros todos sejam muito bons, eu me identifico bem mais com o Evangelho, eu acho que ele é completo. E em cada momento, como tu disse, né, Cidéria, ali sobre a parábola do semeador, em cada momento da nossa vida, a gente consegue ter uma percepção diferente. Tu lê um texto hoje, um capítulo hoje, não vai ser a mesma coisa que tu lê daqui a 3 meses, um ano. Então, a gente consegue se basear por ali, né? Até com relação a atitudes, como a Bela disse, quando a gente está em dúvida, hoje em dia eu também carrego, eu tenho um na casa de praia, eu tenho um aqui na minha casa, eu tenho no trabalho, eu carrego um sempre no carro. Porque às vezes acontecem situações em que eu tô dirigindo depois que eu também comecei a trabalhar, né, na casa espírita, surgem, né, não tem onde a gente tá. Então, às vezes eu tô no carro e aí eu preciso abrir o evangelho, fazer uma oração, fazer uma prece e ler, né, para consolar aqueles que precisam. Ou até amigos, assim, às vezes um amigo manda uma mensagem, como já aconteceu, tô passando por uma dificuldade, tô desesperado, não sei. Eu digo, calma. Parei o carro, abri o evangelho e tinha uma mensagem especial. Então, eu acho que esse livro é riquíssimo e adorei a tua fala, o que tu trouxe, Sidéria, maravilhoso, porque a gente se identifica, né? E vê que estamos no caminho certo, né? Em estudar ele muitas vezes e ele vai ser sempre atual. Imagina, 30 e tantos anos que eu li. Comecei criancinha e hoje em dia ele tem, claro, outro sentido, né? Eu consigo também pegar essas lições e aplicar, né, de uma forma diferente, como eu via quando eu era adolescente, né? Tu falou das obras, assim, todas as obras são importantes. E o diferente do Evangelho é que ela é aquela coisa que eu falei, é coração, né? Porque é vivência, ele vai nos dizer a vivência. Estudar o livro dos médios, o livro dos espíritos, é importante, a Gênesis, é importante, a gente precisa ter o conhecimento, mas sem conhecimento, tem que ter o conhecimento, mas sem a vivência, não adianta o conhecimento. O crescimento espiritual, a evolução, ela só se dá pela vivência. E a vivência a gente tem aqui, se questionando, né? Essa coisa que tu diz, às vezes estou no carro, e tem também no carro. Abre lá, dá alguém está precisando, ou a gente mesmo às vezes está precisando, né? Cruza alguém no nosso caminho, a gente já vai, né? E aí abre ali e vem uma mensagem, vem alguma coisa que diz, oi, calma, né? Seja, sejamos mansos e pacíficos, né?
o que é que isso pode trazer de ensinamento, né? Esse irmão pode estar preocupado com isso ou com aquilo, então te traz te coloca numa outra dimensão, que, que eu acho isso importante, né? Porque, assim, a gente vai ter medo, a gente tem raiva, a gente tem vários sentimentos que o Evangelho vem dizer, ó, ok, tudo bem, não tem problema, né? Hoje a gente estava estudando sobre a virtude, né? E na virtude, lá no capítulo da virtude, a gente vê o que é. Ele está dizendo, né, na virtude, ele diz assim, ó, todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem, né? E então ele vai estar nos mostrando que, oi, nós não somos perfeitos, né? Mas tu tem uma missão, né? Nem que seja a própria transformação. Então, continua, vai andando, vamos lá, aprende mais um pouco, anda mais aqui, né? Faz assim, enfim, acolhe, né? E a Carolina, Eu vou fazer um comentário, né? Eu achei perfeita a tua fala, viu, Sidéria? Eu acho assim, tu conseguiu, né, fazer um traçado sobre, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e acho que o depoimento da Mônica é muito interessante. Eu sinto assim, ó, e como tu falasse, né, Mônica, como eu sinto também. Eu acho que o Evangelho é tipo assim, para mim é um abraço, porque ele já me salvou muitas vezes, né? Ah, vezes que meu pai, quando meu pai esteve doente, eu rezava muito o Evangelho, agora com a minha mãe eu rezo direto. E no atendimento fraterno, que é um trabalho que eu amo fazer, eu realmente, assim, senti o quanto é importante o Evangelho. Eu me lembro de uma vez que eu atendi um adolescente, gente, que assim, na verdade são os pré-conceitos da gente, né? Então ela vinha junto com a mãe, e eu tinha aquela coisa, mas será que ela vai conseguir ter o um entendimento? Então a gente cresce porque tu aprende que tu tem que descer no nível daquela pessoa. E foi uma adolescente muito atrapalhada, gente, muito atrapalhada, que me preocupei muito. E foi todo um caminhar, né? Até eu conseguir assim, porque uma coisa, Guris, que eu senti assim, ó, é tu chegar, porque eu faço exposição na Casa Espírita desde 2020. Na verdade, a gente fazia online, né? Uma coisa a gente falar do Evangelho, gente, lá na frente, na Casa Espírita, com pessoas que têm entendimento. Outra coisa, tu falar do Evangelho com uma pessoa que te procura e está atrapalhada. É um desafio bem grande. E quando a gente faz, não sei quem de vocês faz atendimento fraterno, a gente orienta, a gente reza o Evangelho, a gente dá um manualzinho para eles, mas não adianta tu dar um manual se tu não explicar a importância. E como é que tu vai explicar isso para uma adolescente? Na verdade, ela nem era uma pré-adolescente, muito atrapalhada e questionando tudo na vida. Mas veio pedir socorro, entendeu? Veio com a mãe. Então, tu tem que ter todo esse cuidado. E a gente fez o atendimento, eu fiz acho que 2, 3 meses. Eu fiquei tão feliz, gente, que acho que ela conseguiu entender e captar isso. Porque é isso que a gente precisa aprender, de tornar a linguagem do evangelho acessível a qualquer pessoa. Lá na casa espírita, beleza, tu vai lá, as pessoas, a maioria que estão lá tem entendimento. Mas e quem não tem esse entendimento? Né? De situações que eu já usei com amigos pessoais que estavam passando por uma situação difícil e até pessoas que não acreditavam. Também tu tem que tentar mostrar, olha, eu vou te oferecer uma ajuda, não sei se tu gostaria, mas eu acho que é interessante, porque também é uma ajuda para uma pessoa que está passando, como a Mônica falou, por problemas. Eu usei muito em problemas que eu passei e uso até hoje, mas eu acho que o desafio maior está em ele tornar acessível para todos os grupos. Isso é muito importante. E isso eu acho que a gente precisa crescer e aprender. Quem trabalha em casa espírita, quem é trabalhador, a gente precisa melhorar isso para tornar acessível para todos. E digo que para mim não foi fácil, viu, gente? Não foi. Mas eu consegui, fui vencendo as dificuldades. Porque tu tem que fazer com que chegue nisso. Ela questionava muitas vezes. E às vezes ela me dizia, não, mas eu não quero. Para que eu vou ter que ler isso? Sim, gente, eu pensei, pô, mas lá no atendimento fraterno, gente, a nossa bibliografia é o Evangelho. Então, pensa, era uma pessoa revoltada, ela não queria ir lá. Aí até eu fiquei me questionando, pô, será que vai ser bom insistir? Mas ela veio com a mãe, então eu tive que mostrar para ela conseguir enxergar que ela também precisava de ajuda e que ela queria, porque não adianta, senão tu vai ficar
né? Pisando, como eu digo, em ovos e não vai conseguir resolver nada. Então, eu Verinha, acho que é isso. Oi. lembra, desculpa te, mas tu lembra lá naquela reunião naquela palestra sobre autismo, que Sim, o pessoal perguntou, né, o que que poderia, do ponto de vista espírita, assim, auxiliar, tal, as famílias. E aí a Fernanda colocou que no atendimento fraterno ela tinha atendido uma mãe, né, do menino autista, e que ela falou para fazer evangelho no lar. E lembro. é, e aí até quando eu fui da evangelização com o Vicente lá na Liga, a mãe desse menino estava lá e o menino faz evangelização. E aí ela me disse, porque aí depois eu descobri que ele era meu paciente e tal, e aí ela me disse que ela tinha visto online a palestra e, e que a Fernanda tinha dado o exemplo dela, tal, e que foi maravilhoso para ela fazer evangelho no lar com ele, que ele se acalmou, que ele começou a ter outro entendimento das coisas, assim, claro, com todo o auxílio e ajuda, né? E também é um menino com um autismo leve, assim, mas que ajudou muito no comportamento dele e tal. E, e é o que tu está dizendo, né? Acho que pode ser bem amplo a utilização, assim, né? E é uma Tem ferramenta que lembrar disso, importante. Juliana, bárbaro mesmo, porque realmente eu vi que ela falou. Imagina para um paciente autista, é bem isso aí. Eu me É, É lembro que disso. o evangelho também ele não vai servir só para aquela pessoa que está ali presente, né? Mas é toda a parte também espiritual que rodeia aquela pessoa está sim, sendo a influenciada energia, né? A também pela parte toda leitura energética do espiritual. evangelho. Então, é uma Dizem, mudança, isso, energética num campo que a gente não consegue enxergar, mas que Uhum. pode ser muito mais amplo e essas coisas reverberarem por. A gente não tem ideia do limite, né? E também da compreensão, porque a gente não sabe o quanto que vai atingir. A gente pensa às vezes que criança não vai entender e até vou dar um exemplo aqui de casa, né? Às vezes a gente vai fazer o evangelho, eu tô com visita e eu sempre convido, né? Quem quer participar, participa. E as minhas sobrinhas de 4 aninhos, agora elas fizeram 5, elas sempre participam e eu faço como a Verinha falou, a gente precisa descer um pouquinho o nível, né, das palavras para se fazer entender, para tornar aquilo é, também mais compreensível para a idade, né, deles. Então, se a gente consegue falar, né, com as crianças, falar com adolescentes, eu acho que a gente atinge muito mais, não só aquele ser que está ali E encarnado, até a compreensão, mas a nossa compreensão muda, né, Mônica, também, né? Às vezes tu abre no mesmo local, só que no dia que tu isso. teve, com a semana que tu teve, e tu tem uma outra compreensão, uma outra interpretação daquilo que tu tá lendo, que tu já leu. Às vezes a gente abre, A já mesma abri leitura, nisso, ela se aplica vem para várias outro tipo situações, de, né? vem outro Isso tipo de é. questionamento e de e discussão. dizem que quando tu faz em um prédio, né, tu mora em um prédio, o prédio inteiro recebe, né, aquela vibração. Pelo menos foi isso que eles falam na minha casa espírita. E tem uma coisa interessante, eu como gosto muito de bicho, quando eu faço o evangelho aqui em casa, a minha gata pode estar dormindo, mas ela fica quietinha do lado. Eu vi Eu que acho ela que eles, estava. Isso, ela estava ali contigo com o rabo, eu vi. ela é inconveniente, ela é inconveniente. Bom, era E ela isso. se acalma, Alice, ela se acalma. Se acalma, fica bem quietinha do lado, chega a ronronar. Que legal, viu só? Os Que bichinhos lindo, Sabe que né, eu quietos gente? acho também. que um dos problemas que a gente tem no espiritismo é que assim se deixou muito de lado o evangelho, né? Porque tem que ser científico, porque tem que estudar, né? E tem mesmo, tem que estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, a Gênese, mas se a gente não tiver Jesus do lado, não tem o crescimento. Isso se dá pelo Evangelho, né? Até eu fui pegar assim, algumas frases no livro Vinha de Luz do Emmanuel, né? Ele diz assim que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. É a revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. Então, eu tenho que estudar, é importante a gente estudar sobre os fluidos, é importante a gente estudar
sobre a espiritualidade, mas não pode esquecer de estudar sobre Jesus, né? Por isso que eu comecei a fala falando nas bem-aventuranças, né? Que o Evangelho é o resgate das bem-aventuranças, é dizer que é importante, né? E aí tem aquela frase de Gandhi, né? Que ele dizia que se perdessem todos os livros, né? Sagrados, o Sermão da Montanha, e ficar só o Sermão da Montanha, né? Não precisaria perder, não teria perdido nada, alguma coisa assim que ele fala, né? Diga, Bela. Fala aí, Bela. Com a mãozinha ali. É engraçado porque a percepção do evangelho para a gente, né, da doutrina, é porque ele é o coração, sabe, do espiritismo. Eu sinto que o evangelho ele faz tocar a nossa alma para que a gente realmente se transforme, porque o intelecto eu acho extremamente importante, né, para tirar a gente da ignorância, né, para tirar o véu. Mas é a alma que precisa ser tocada com os sentimentos nobres, né? Tipo, quando a gente vai, para a gente poder fazer qualquer atitude de caridade verdadeira, genuína, a gente tem que estar com a alma tocada. E não é o intelecto que toca a alma, é o sentimento nobre, né? Então, o Evangelho, o Cristo, meu Deus do céu, eu fico emocionada, mas quando a gente lê, por exemplo, quando você estava falando da parábola do semeador, que eu amo também a parábola do bom samaritano, enfim, amo todas, mas e amo muito também Boa Nova, porque fala muito da vivência de Jesus. E assim, eu imagino quando, né, naqueles momentos que ele estava convivendo com os apóstolos e aquelas 30 passagens sobre a convivência de Jesus em algumas situações. Cara, como Jesus toca a gente com o sentimento da nossa alma. Quando a gente lê aquele livro Boa Nova, que eu vejo ele falando, que Humberto de Campos descreve ele falando, é aqui que ele toca, né? Tipo, eu acho que é por isso que o Evangelho emociona tanto a gente, porque é a alma que é tocada, não é o intelecto nesse aspecto. O intelecto é importante, eu gosto dessa parte científica, mas o Evangelho, cara, é o que faz a gente entrar em êxtase, né? Pelo menos pra mim é assim. Quem mais a gente gostaria de comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre o que ela falou aqui, Sidéria? Até ela falou dessa coisa do coração, né? E eu trouxe aqui alguns livros eu, eu tenho, assim, que eu acho bastante interessante. Um deles é do Mário Frigeri, em que ele fala não sei se vocês conseguem ver aí, né? O esplendor das bem-aventuranças, uma visão profética para o final dos tempos. Então, aqui, esse livro aqui é a emoção pura, assim, sabe? É a afetividade. Ele começa, assim, falando das bem-aventuranças, falando do espiritismo, né? É uma trouxe para indicar para vocês, né? Um outro livro que eu indicaria também para quem quer estudar o espiritismo, não saiu agora, eu acho que saiu agora esse livro, saiu agora nos 160 anos do livro, que é O que você precisa saber sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui, né? Quem que é o E autor? esse aqui é da União Espírita Paraense, Ah, que interessante. né? Carlos Augusto Alves Correia foi quem escreveu. E é um livro que assim, o que trata esse livro? Ele fala assim da importância do Evangelho e ele também fala assim, ele pega cada capítulo e ele vai contando quem são os espíritos que aqui falam, né? Então, por exemplo, ali o Lázaro, François, Nicolas, Madeleine, né? Ele mostra que a foto, quem foi, o que ele fez, né? E também traz no final a importância que tem o espiritismo, como estudar, como o Evangelho, como estudar o Evangelho, né? Dá dicas, fala do Evangelho no lar, que o quanto é fundamental isso, né? Então, para quem está estudando o Evangelho, é um livro bem legal, assim, que ele vai estar auxiliando, né? E, e aí é juntar a obra básica, né? Porque é pegar o livro dos Espíritos na terceira parte, né? Que vai estar complementando o Evangelho.
Mas o evangelho é coração, né? Realmente, tu querer viver, a proposta, assim, se eu quero, quando estudar o evangelho, né? Eu sempre digo assim, estou entrando na casa espírita, qual o melhor livro para começar a estudar? Eu diria que o Livro dos Espíritos, tu quer começar a conhecer o Espiritismo, mas entrar pelo Evangelho, né? Porque o Evangelho, dependendo de como é estudado, tu vai juntar todas as obras, tu vai ter que entrar nas obras, tu vai estudar obras póstumas, tu vai estudar o Livro dos Espíritos, né? E, ao mesmo tempo, ele está buscando essa resposta interior, esse olhar para dentro, esse se perceber, né? Porque é através desse movimento interno que eu vou tornar minha vida diferente. Então, eu diria que quem quer estudar o Evangelho, né, tem que pensar assim, o quanto está disposto a olhar para si. Aí a gente tem várias possibilidades aí dentro do Evangelho, né? Eu posso começar, estou em sofrimento. Por onde eu começo? Olhar o meu sofrimento. Capítulo 5, depois o capítulo 6. Na verdade, eu daria os dois juntos, né? Mas eu não sei perdoar, vai lá no perdão. Estuda o perdão. Mas eu me cobro demais, eu sou muito perfeccionista. Vai lá para o capítulo 17, né? Que o capítulo 17 é ser de perfeitos, né? E aí ali o que, que eu vou enxergar? Olha, não adianta, todo mundo é imperfeito, não adianta ser perfeccionista, né? É, o Evangelho está nos dizendo, acolhe teus sentimentos, tudo bem tu ter raiva, né? E tem uma outra frase que até anotei aqui que diz assim: admito de boa mente, né, que o homem, isso é o François que está dizendo, né? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Então, assim, eu não preciso ser perfeito, eu preciso fazer o bem. É isso, eu tenho que estar disposta a fazer o bem. Mas o bem, o que eu preciso fazer? Não precisa fazer grande coisa. É só conversar com a pessoa do teu lado, escutando ela, é um sorriso que tu dá, é um prestar, é um largar o celular em algum momento e olhar para os filhos e brincar com os filhos, né? É, é um andar na rua, muitas vezes, e ver as possibilidades que tem em casa, na rua, né? Quando a gente passa. Às vezes é uma oração que eu faço, né, para o outro que eu passo na rua. Então, é esse movimento, né? O evangelho é movimento. É um movimento que eu faço diferente para a minha vida, né? A gente aprende, a gente precisa, por exemplo, do evangelho no lar. O que o evangelho no lar nos propõe? Que todo um dia na semana a gente faça o evangelho, certo? Aí o que a gente aprende quando a gente começa a estudar o Evangelho? Mas um dia é pouco, eu quero mais. Aí a gente começa a fazer todo dia, aí a gente começa a orar, aí a gente começa a pensar durante o dia sobre o Evangelho, mesmo sem pensar no livro em si, Evangelho, né? Então, e aí a gente começa no nosso dia a dia a prestar mais atenção. Por exemplo, esses dias eu estava indo para o consultório e eu passei por uma moça que eu conheço e me chamou a atenção que ela estava muito triste. Ela nem me viu. Ela geralmente, quando passa por mim, me cumprimenta, ela não viu. Ela estava com um olhar muito triste, né? E aí eu olhei aquilo, estava chegando ao consultório de manhã cedo, 7h30, ela passou por mim. O que eu fiz? Eu fui é, continuei andando por consultório e fui rezando por ela, mandando vibrações, que o dia dela seja bom, né? Mandando vibrações. Isso a gente aprende no Evangelho. A gente aprende que a gente não precisa de um lugar, né? Que todo tempo a gente tem uma oportunidade para auxiliar alguém. Que a espiritualidade ela nos usar, né? Ela vai usar da nossa disponibilidade. Qual é a disponibilidade que eu tenho para estar ligada com a espiritualidade, né? Então, estudar o Evangelho é isso, é abrir essa possibilidade para mim de poder olhar para o outro
de uma forma diferente, em vez de criticar, de acolher, Eu né? vou, Sibeli, eu vou dividir com vocês, tá? Porque eu depois, inclusive até fiz esse tema lá na minha casa, da exposição sobre o tema. Eu passei por uma situação meio complicada. Faz isso uns 2, 3 meses. Eu andava com uma dor na coluna, depois eu descobri realmente que eu estava com uma espondilolistese. Eu tive uma queda e estava me incomodando bastante, bom, mas eu resumo. Fui fazer o exame, que saiu de menos. Agora já estou fazendo fisioterapia, estou melhor, está tudo sob controle. E eu fui fazer um exame lá numa clínica aqui, lá na Radiológica, que o pessoal conhece. Tá, cheguei lá, eu não gosto muito de deixar o carro lá dentro, porque assim, muitas vezes muito apertado, ele tinha pouco lugar, mas eu vi que tinha, deixei. Era um horário bom, tipo 9 da manhã, um dia que eu não fui no site. Aí deixei o carro. Só que assim, ali na Radiolog, a Débora, ou algumas pessoas aqui que já talvez tenham feito o exame lá, eu decidi ouvir a Sônia lá fazendo acho que um exame. É bem pequenininha aquela garagem lá. Eu me lembrei, foi a Sônia que eu vi lá, não foi a Débora, foi a Sônia. Aí me encontrei com a Sônia lá. Aquela garagem é bem pequenininha, né, Sônia? Aí é um carro bem do lado do outro, né? Eu estacionei meu carro ali, o Coete não é um carro grande, deixei ali e fui fazer o exame. Ah, aí fiz o exame, depois voltei, e quando eu voltei, gente, era tudo assim muito apertado, o carro quase colado no outro. E eu fui, claro, fui abrir a porta para que eu pudesse entrar, e eu tive que, inevitavelmente, era tudo muito perto, eu meio que assim, encostei no outro carro. Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Bom, era um carro preto, me lembro isso até hoje. E aí, nem vi, eu só peguei, encostei assim, encostei devagarinho para eu entrar. Daqui a pouco, esse cara começou a gritar, sabe? E gritou, não acredito, não acredito, como se eu tivesse raspado o carro. Gente, eu levei um susto. Fiquei até taquicárdico, nossa, mas eu tinha encostado, eu digo, mas moço, eu só encostei para eu poder entrar. Gente, esse homem estava assim, literalmente possuído. E começou a gritar comigo. Eu fiquei primeiro meio sem palavra. Eu digo, não, mas o senhor desce, o senhor dá uma olhada, se está raspado, qualquer coisa, não tem problema nenhum, eu pago. E aí, gente, um grande susto. Aí não desceu, ele foi para frente, ele ia dar uma ré e ia literalmente bater no meu carro. O intento dele era realmente me matar, porque tu vê bem direitinho, ele foi com o carro, acho que era um Civic, e começou a dar volta. Nesse meio tempo, entrou a mãe dele, eu acho que era a mãe, e a mãe dele gritou e disse, não, não faz isso, não faz isso. E aí ele conseguiu, a gente tirou um fininho assim de mim, mas um fininho. E eu fiquei num ataque cardíaco, gente, que vocês não têm noção. Digo, não acredito que isso aconteceu comigo. Aí, nesse meio tempo, veio o cara que cuidava lá, o que aconteceu, doutor, e tal. E eu disse, nossa, não sei o que aconteceu. E o cara saiu correndo, né? Bom, resumo. O responsável pela segurança me disse assim, doutora, a senhora pode fazer uma queixa contra ele, que a gente pegou a placa e tal e tal. E eu fiquei assim, na hora eu fiquei assim, muito assustada, sabe, gente? Muito assustada. E eu não sabia o que fazer bem. Bom, não sei o que eu vou fazer. Tá, depois eu vejo. E acho que eu tinha alguma coisa com a história. Depois o pessoal entrou em contato comigo e baixando a poeira eu fiquei pensando assim, meu Deus, esse cara devia estar muito desesperado. Porque para ter uma atitude dessa, eu fiquei pensando assim, ou de repente a mãe dele ou ele podia estar muito doente, né? Aí, gente, eu resolvi deixar para lá. E eu me lembrei muito do capítulo que está eu não me lembro exatamente o capítulo agora, mas eu sabia a escola, acho que é 13º, talvez tu saiba, perdoai os vossos inimigos. E eu achei, assim, vi bem claro, assim, dentro de mim, sabe, Sidéria, É o que eu não 12. queria, É amor aos sabe? inimigos. Qual o capítulo que é, tu lembra? É o 12. É o amor aos inimigos, que foi uma palestra minha recente. Ah, tá, eu não me lembrava, eu achava que era, bom, faz algum tempo até que eu até falei na casa sobre isso. E aí, gente, eu pensei assim, quem sabe ele estava passando por algum momento, vai lá, teve um diagnóstico muito ruim, a esposa dele, e, gente, eu deixei para lá. E aí eu consegui entender, eu revisei bem até naquele dia o capítulo que eu apresentei, perdoar os inimigos, e deixa bem claro nesse capítulo que tu já apresentou, né, Izzy, tu sabe muito bem, né, Sidene, que não quer dizer que tu vai abraçar o inimigo, ele vai ficar muito teu amigo. O capítulo deixa bem claro
tu não tem aquela afinidade, né? Mas perdoar os inimigos também é deixar para lá. E eu resolvi deixar para lá. E sabe que eles ficaram me ligando, eu digo, não, eu não vou fazer isso, porque eu, na verdade, eu fiquei assim, não sei se o termo é compaixão ou não, mas eu fiquei pensando, sabe-se lá o que aconteceu com este rapaz ou com essa mãe. Então, para mim já estava tudo resolvido. E eu acho que isso, o Evangelho mostra nessa ideia, no dia a dia, várias situações. Nesse caso, aí me lembrei, eu vou ter que falar sobre isso na casa espírita. Porque para mim, assim, foi um susto tão grande, eu não imaginava, mas ao mesmo tempo eu consegui me dar conta que ele talvez estivesse num momento tão difícil que o melhor que eu tinha que fazer é deixar para lá, né? E no Essa, entendimento. Pode essa falar, o é a que tu acha disso, Sidéria? Essa é a diferença, né? É quando tu tem a empatia, tu pensa, mas ele não ia fazer isso no normal, né? Para ele ter feito isso, ele tem que estar muito mal, porque não é normal se fazer isso. Tem que estar doente, tem que ter algo, né? Tem que ter uma dificuldade, né? Então, quando tu te põe no lugar dele e começa a pensar nesse movimento que ele tem, né? Que ele deve ter algum problema, e deve ter mesmo, né? Senão tem um sofrimento, sempre tem um sofrimento psíquico, né? Ao menos, é, tu passa a ter mais paciência, tu passa a olhar com outra maneira, né? Então, que é a questão dos inimigos, né? Eu sempre digo que o inimigo é meu inimigo se eu quiser que ele seja, né? À minha volta sempre tem espíritos que tiveram desavenças comigo no passado, mas se eu tenho a compreensão de que essas desavenças eu fui responsável também, né, eu vou ter um outro olhar, porque eu não sou vítima, né, eles estão aqui por algum motivo. Então, se eles estão aqui por algum motivo, eu tendo esse olhar, eu não vou ter ele como inimigo, mas como um irmão que viveu uma experiência difícil comigo no passado e que está aqui cobrando algo. E essa cobrança que ele está fazendo, ele está cobrando em sofrimento, porque ele ainda não entendeu a lei do amor, da justiça e da caridade, que é um outro tema extremamente importante que o Evangelho nos traz. Não existe justiça sem ter amor e caridade junto. É por isso que o Evangelho é tão importante, porque ele nos traz para essa vivência, que é nessas experiências diárias que a gente vai tendo, que a gente tem a oportunidade de desenvolver em nós a capacidade de mudança, e de tolerar, e de paciência, e de vamos de novo, e de novo, o novo no de novo, como a gente fala na psicanálise, né? A gente está sempre repetindo, repetindo, né? A própria Joana de Ângeles fala isso. Para quê? Para que a gente possa um dia chegar ao ponto de ser como Jesus, né? Sabe lá quando, né? Perfeito, E Sidéria. assim, né? Quem mais E esse desejar? capítulo, viu, Verinha? Ele fala que a maior caridade que existe é a do amor aos inimigos, né? Inclusive no Sede Perfeito, capítulo 17, abre o capítulo falando sobre isso, né? Que a gente, que a perfeição divina, a maior caridade que existe realmente é o amor aos inimigos, né? Então, você agiu com caridade, você fez duas, porque a caridade é perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. Então, você tanto perdoou ele, como você teve indulgência com os defeitos dele. Porque você Sim, olhou para ele com um olhar de compaixão e você não observou o defeito dele. Você enalteceu, na verdade, por será ele deve estar com algum problema. Ou seja, a indulgência é isso, né? É você apaziguar, né, o defeito do outro, é você ver na imperfeição do outro, assim, você vê menos a imperfeição do outro, né? Você enaltecer menos o defeito, você observa mais a virtude, você ter mais compaixão. Então você teve caridade verdadeira, né? Assim. claro que Isabela, o que eu pensei assim, Bela, pensei assim, nossa, mas ele estava tão estressado assim, sabe-se lá o que ele descobriu que ele tinha? Então, eu vou trazer, eu digo, não, para mim já estava tudo resolvido. Claro, no dia eu fiquei assustada, natural, né? Pensei, não, aí eles me ligaram, eu digo, não, eu não vou levar adiante isso aí.
Para mim já estava tudo resolvido. Eu pensei, daqui a pouco vai trazer. Ele talvez tivesse um diagnóstico muito sério ali e vai trazer mais problema para ele, entendeu? Então, o melhor era deixar para lá. E acho que é isso mesmo, isso também é caridade. A gente aprender a perdoar, né? Deixar para Verinha, lá. Isso. sabe que comigo, me lembrei também, comigo, quando eu tive a questão da cirurgia da tireoide, né, e eu fiz uma hipocalcemia, uma tetania, claro, eu ia fazer uma hipocalcemia de qualquer jeito, mas eu acho que foi mais grave, porque eu estava tomando o remédio errado, porque não tinha na farmácia a marca do cálcio que o médico me prescreveu no pós-operatório. E eu estava em hipotireoidismo franco, assim, por causa do pós-operatório, eu tive que parar o remédio da tireoide, não conseguia nem ligar um neurônio com o outro. E nós viemos para casa e os meus pais foram comprar o remédio na Panvel e a farmacêutica sugeriu uma outra marca. E a outra marca, que era a marca da Panvel, o cálcio era muito menos biodisponível. Então eu estava Ah, tomando uma dose mínima de cálcio que eu não que eu deveria tomar, tipo, sei lá, 6 vezes mais. E, e eu me lembro que na época, bom, daí quando eu fui para o hospital de ambulância, tudo, quase morri. A gente viu que isso tinha contribuído, né, para ser pior, né? E eu fiquei nessa, assim, eu digo, ai, será que eu falo com ela, que eu denuncio, que eu, né? Mas não, eu resolvi também assim, eu digo, não, eu acho que são coisas que a gente tem que eu vou encarar, que a gente tem que, né? Ensinamentos e tá, já passou, já, né? E, inclusive ficava lá indo na Panvel e vendo ela o tempo inteiro e agora ela não atende mais aqui. Mas a gente pensa, a primeira coisa de pensar é de atacar, assim, né? E depois a gente vai amansando e no fim eu nem fiz nada também, não denunciei, não fiz nada. se tu fosse, ela podia até, de repente, perder o emprego, É, vai ser, pode ser lá, né? Então, a gente, aquele dia eu senti bem claro, tu nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro, é. né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? É difícil, claro, na hora eu não senti, mas depois eu pensei, não, como tu deve ter sentido na hora também, né, Sim, Juliana? Mas aí sim. quando seria, mas será que isso vai ajudar? Eu vou ajudar em quê? Acho que é melhor deixar para lá, né? É. O cara pode ter algum problema. E eu acho que é por aí, sabe? Isso do evangelho, gente, eu acho tão lindo, sabe, Sidéria? E eu fiquei me lembrando agora, de repartir com vocês o sentimento que eu tenho, me veio isso agora, como as casas espíritas estavam fechadas. Ai, eu sentia tanta falta, sabe, de ir na minha casa, porque eu adoro a minha casa, eu amo trabalhar lá na minha casa. Na Casa Espírita Francisco Lobo da Costa, assim, a gente é uma família também, é muito bom, sabe? E aí eu me lembrei como foi importante a gente retornar e a gente sentia assim, ó, que essas pessoas, na época da pandemia e depois teve enchente, como elas ficaram felizes de voltar e ouvir o Evangelho. Então vem aí uma coisa tão importante nessa ideia do Evangelho que consola essas pessoas, sabe? E eu noto assim, ó, é o Evangelho. Às vezes, eu já fiz experiência de, eu levo um trecho, né, por exemplo, do Evangelho e um outro livro. Mas o Evangelho é Evangelho, tu não consegue falar e tocar profundamente sem a profundidade do Evangelho. E olha a importância que teve em acolher todas essas pessoas e várias pessoas, né, que frequentam a casa, deve procurar o consolo, né? Quantas de repente perderam gente da família, né? A gente sabe que a pandemia foi uma coisa muito séria. Então, esse papel do evangelho também é importante, consolador em momentos muito difíceis, né? Eu acho que na pandemia e aqui quando a gente teve enchente, também, né, tua família é daqui, né, cidade, como isso foi importante, sabe? Para acolher essas pessoas que vinham lá, porque a gente sentia as pessoas assim bem carentes, sabe? Então acho que isso foi uma coisa muito boa de poder falar do evangelho, de dividir isso com as pessoas, de consolar. Eu acho que foi muito importante. É, aqui, quando teve a pandemia, nós éramos um grupo de 30, mais ou menos, no estudo do Evangelho. 30 senhoras, mais ou menos, na sua maioria. E com a pandemia, não se pôde entrar na casa espírita, né? A gente foi para o online e fizemos online, só que eram senhoras, né? E aí essas senhoras não conseguiam entrar na internet.
né? Então, o grupo diminuiu muito. E aí, quando a gente passou a fazer presencial, né? Aí acabou entrando outras pessoas no grupo, né? Aí a gente começou a fazer presencial devagarinho. Essas senhoras, algumas voltaram a estudar, e aí foi por isso que a gente até ficou híbrida, né? Porque teve algumas que foram para o online e não podiam, porque eram de outros lugares, e acabou que a gente tentou adaptar e fazer os dois, né? E aí, o que a gente percebeu dessas senhoras que voltavam, né? A angústia que elas estavam por precisar voltar e não, e não tinha, né? E não tinha. E, assim, hoje a gente vê, assim, se a gente tirar uma semana, eu vou sempre, se eu disser, semana que vem não tem evangelho, a primeira coisa que eu vou ouvir é, não, por que essa semana não? Né? Porque, eu vou sentir saudade, eu vou sentir falta, né? Porque é um momento, muitas dizem, é o momento em que eu tenho ali o meu grupo para pensar o evangelho, para ser acolhida, né? Então é muito importante. O evangelho, eu digo, é o coração mesmo, né? É a nossa possibilidade de viver a nossa humanidade, né? Desenvolver dentro de nós seria o lapidar o nosso diamante, né, com ele. Então, eu acho fundamental, né? E se a gente pegar também, assim, se vocês pegarem capítulo por capítulo do Evangelho, vocês vão ver que Kardec, não foi à toa que Kardec colocou, né? Vamos supor, não vou fazer isso de todo o texto, mas só para vocês entenderem, né? Aqui no capítulo 1, ele vai, não vim destruir a lei. Então, aí ele vai falar a questão do Cristo, Moisés, Cristo, o Espiritismo, né? A questão das religiões. Aí ele vem e diz, meu reino não é desse mundo. Aí ele fala de Jesus. Né? Então, ele fala um pouco da história, ele vai e fala de Jesus. Por que o segundo capítulo, primeiro dá uma pincelada no Cristo e no segundo ele fala de Jesus, né? Da importância de Jesus? Porque a base do Evangelho é é o ensinamento de Jesus, né? O Evangelho é o resgate do que Jesus falava. O que Jesus falou e vivenciou para nós, o Evangelho fala de novo e nos convida a vivenciar, nos convida a seguir o caminho de Jesus. Óbvio que a gente, nas nossas imperfeições, a gente não vai conseguir ser o que Jesus foi, mas ele é o nosso guia. Então, é seguir esse caminho que a gente vai um dia chegar lá, né? Com passos lentos, caindo aqui, levanta, vai mais um pouco, né? Então, essa é a ideia. Então, cada capítulo que ele foi construindo tem uma lógica, não foi feita do nada, né? Aí no terceiro ele põe, há muitas moradas na casa do meu pai, né? E aí ele fala das diferentes categorias de mundo, ele fala da terra, e aí ele vai devagarinho transcorrendo sobre a forma de a gente se desenvolver, né? Através dos nossos conflitos, da questão dos nossos inimigos, o que são os nossos pais na nossa vida, né? O que é aquele que tem o puro coração, como que a gente pode ser com isso, né? Até chegar lá onde ele vai dizer, pedi e obtereis, né? Que o penúltimo capítulo, né? Em que ele vai falar a importância da prece, a importância de eu estar me conectando com a espiritualidade e pedindo na prece auxílio, ajuda para mim, para quem está à minha volta, né? Para a humanidade. Eu acho lindo, na verdade, né? Cada capítulo é difícil dizer qual é o mais bonito deles todos. Acho que ainda fico na questão do Cristo. Verdade. Alguém mais quer fazer algum comentário, pessoal? Então vamos. Acho que até a gente podia ser 21h30, mas é 21h15. Eu acho que se ninguém quiser fazer algum comentário, a gente podia encerrar, né, gente? Tu acha, Sidere? Né?
Porque não necessariamente a gente precisa ficar até 9h30. Está sendo bem produtiva até para não cansar a Sidéria, né? Ela já falou bastante. Alguém quer mais fazer algum comentário, pessoal? Então, quem sabe, vamos encerrar, mas antes de encerrar, vamos agradecer imensamente a Sidéria por essa excelente explanação. E eu acho que ficou perfeito, né, Sidéria? Ficou uma discussão. Eu acho que é melhor assim, né? Ainda mais que a gente faz de noite, acho que a gente consegue aproveitar mais, né? Então, te agradecer, principalmente pela tua disponibilidade, né? E como tu tens bastante vivência no assunto, foi bem proveitoso para nós todos. Então, te agradecer muito, tá, Sidénia? E vamos pedir para Isa encerrar nossa reunião de hoje. Pode ser, querida? Pode sim. Senhor Jesus, mestre da nossa vida, que o teu amor, Senhor, que a tua paz sejam sempre permanentes na nossa alma, que possamos buscar o Evangelho, assim como os pequenos vagalumes buscam a luz, alimentando a nossa alma, nos oferecendo bom ânimo, Senhor, para essa caminhada de transformação de cada um de nós. Agradeço, Senhor, a presença dessa família maravilhosa, tão amada, essa família espiritual que representamos Pelotas. Que nossos vínculos se fortaleçam cada vez mais. Que seja sempre essa alegria estarmos todos juntos, falando de Ti, Senhor, falando da Tua palavra, lembrando dos momentos que Tu estiveste conosco, para que esses momentos sejam eternos, para que possamos sentir a Tua presença novamente conosco e que nossos laços se fortaleçam cada vez mais. Como Tu dissestes, que o maior título é sermos Teu amigo, Senhor, é que Tu seja nosso amigo. Que possamos aprender, Senhor, contigo, a sermos amigos uns dos outros, e principalmente a sermos verdadeiramente teu amigo e servo da tua vinha, Jesus. Te agradecemos e te pedimos a tua paz em nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada a todos que participaram hoje, entrou bastante gente. Obrigada a todos e, mais uma vez, viu, um grande beijo, viu, Sidéria? Foi excelente, perfeito. E como eu digo sempre, viu, gente? Porque às vezes o pessoal diz, ai, a gente vai estudar temas, ai, de mais difíceis. É o dia a dia que é importante, né? Isso é uma coisa que até eu não falei, Sidéria. Estudar sobre o evangelho, sobre o passe, sobre a oração, isso nunca é demais, né, gente? É o nosso dia a dia, é tão importante isso, né? Isso fortalece a gente também, né? Então, eu acho que a escolha foi perfeita e eu acho que foi muito legal esse estudo hoje. Fiquei muito feliz, foi muito bom. Obrigado por tu gravares, viu, Mônica? A Mônica está gravando pela primeira vez, né? Parabéns, viu? Tá? Imagina, Corajosa, já fico à deu tudo certo disposição. aí? Tudo certo. Já interrompo a gravação? Ainda tá Assim, gravando. agora já estamos terminando, né?